Nós estamos aqui com o professor do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esporte, Emerson Franchini. Ele é o maior especialista em lutas da Universidade Brasileira de Reconhecimento Internacional, o CAE é uma fera. E ele vai falar para a gente quais são as perspectivas do judô brasileiro após o sorteio das chaves ontem à noite. Vamos lá. Emerson, e aí? O que vai ser para o Brasil? Como é que está a situação do Brasil nesse sorteio? Bom, é sempre difícil fazer uma previsão exata, mas considerando o retrospecto que vários países têm e considerando o sorteio das chaves, a gente pode fazer algumas considerações breves. Primeiro, Japão, Coreia do Sul, França, Rússia, Alemanha, Holanda, Mongólia são os países que vão disputar diretamente com o Brasil as melhores posições no quadro de medalhas. Então, dificilmente a gente vai ver outros países figurando ali entre os 4, 5 primeiros no quadro de medalhas do judô. Especificamente em relação ao judô brasileiro, como sempre, é muito variável onde cada atleta se posicionou na chave, porque hoje em dia o judô tem uma situação de direcionamento de cabeças de chave. E nesse sentido, o judô brasileiro tinha 3 cabeças de chave no masculino e 3 no feminino. Portanto, essas pessoas passam a ter uma probabilidade um pouco maior, porque teoricamente elas caem com adversários um pouco mais fracos nas primeiras lutas. E isso é extremamente vantajoso para o feminino, porque a quantidade de atletas no feminino é, por regulamento, menor do que no masculino. Portanto, se uma atleta é cabeça de chave, ela tem uma grande chance de, passando da primeira luta, mesmo que ela perca a segunda luta, ela vai para a repescagem. Entendi. Então é uma situação extremamente vantajosa, especialmente para o feminino. Já o masculino, Nós temos atletas experientes, porém em chaves razoavelmente difíceis. Eu fiz uma análise um pouco mais detalhada das chaves que vão correr até segunda-feira, né? Então vamos ver o comportamento primeiro desses 3 grupos de categorias, né? O ligeiro, o meio leve e o leve, tanto para o masculino quanto para o feminino. No caso do Kitadai, é muito provável que ele cruze com o francês. Então ele está uma luta na frente e ele vai lutar com o vencedor da disputa entre o francês e um atleta da Palestina, se não me engano. É muito provável que saia o francês. Esse francês vem em ascensão, é um atleta bastante forte, que pode causar alguma dificuldade para o Kitadai. Em um confronto direto que eles fizeram neste ano, o francês ganhou, mas foi por uma vantagem muito pequena. Como a gente tem essa situação de estar lutando em casa, é possível que essa pequena diferença, que foi resultado de uma única punição, não ocorra de maneira tão predominante agora que o atleta do Brasil está lutando em casa. você acha que o fato de lutar em casa traz vantagens para os brasileiros? Muito provavelmente sim, porque a torcida em geral influencia a decisão dos árbitros. Então existem bons levantamentos mostrando que em modalidades em que existe uma certa subjetividade no julgamento, na decisão da arbitragem, os atletas da casa tendem a ter uma vantagem maior. Então, um exemplo muito simples. Numa prova de 100 metros, é muito objetivo quem chega na frente. Então, existe uma cronometragem eletrônica que vai determinar o vencedor. Não existe muita dúvida quanto quem é o vencedor, e em casos de disputas muito equilibradas, existe até o photo finish. No caso das modalidades de combate, existe uma subjetividade. Por exemplo, quando o árbitro vai vai atribuir uma punição, como ele vai interpretar uma pontuação. Então, dependendo de como a torcida se comportar, essa pressão sobre a arbitragem pode gerar uma vantagem para os brasileiros. Então, no caso do Kitadai, ele tem logo de cara uma luta muito difícil, especialmente se for o francês realmente que passe da primeira luta anterior à rodada em que o Kitadai se encontra, e aí é uma luta bastante complicada para ele.